Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um dia muito especial, em homenagem ao Dia dos Pais. Eu convidei o meu marido, Danilo, Tudo bem? que concordou e aceitou, rompendo todas as questões dele com a timidez, para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho da experiência dele com a paternidade. Bom, gente, estava programado para a gente fazer uma live, mas nós estamos nós dois aqui hoje sozinhos com as meninas, então a gente não sabe como que isso vai acontecer. Tá sendo aqui uma tentativa e com a possibilidade de a qualquer momento sermos interrompidos por elas. Então vamos ver se a gente consegue levar até o fim, né? Esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Eu pensei em falar muitas coisas aqui, mas eu pensei em trazer alguma coisa que pudesse agregar aí para todo mundo, né? E dividir com vocês um diálogo que a gente já tem muito aqui em casa. Por isso que eu quis muito que fosse o Danilo também, né? Então eu penso que a romantização da maternidade, ela vai até muito longe, né? E um desses alcances eu entendo que ela acaba apagando um pouco o papel do pai, né? Então essa coisa da mãe que dá conta de tudo, que é a responsável por tudo, que né, quando se fala no filho já fala da mãe, né? Quando a gente vê uma criança, sei lá, fazendo qualquer coisa, a gente não pergunta, né, cadê o pai? A gente pergunta, cadê a mãe, né? Então, enfim, né, todas essas questões que já são muito culturais, né, eu acredito que colaboram para apagar muito o papel do pai. E aí, eu fiz um post, né, na minha página, inclusive falando, né, sobre a função paterna, que tem questões simbólicas importantes ali pro psiquismo humano, né, pro desenvolvimento humano. Então, a gente precisa resgatar tudo isso, né? E aí, em homenagem ao Dia dos Pais, eu quis falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu tenho aqui um roteirinho que eu vou seguir pra gente não se perder, porque senão a gente vai longe e aí acaba, né? Eu fico preocupada da gente fugir um pouco do tema e não é a intenção, né? Não é a proposta. Bom, então por isso, né? Eu vou começar aqui um bate-papo com todos vocês e com esse pai que eu admiro muito, que é o pai das minhas filhas, né? E aí, vamos lá? Vamos lá. Bom, eu queria saber assim, né, que você pudesse contar pra gente quando que você acha que a paternidade aconteceu na sua vida? Porque assim, a mulher, ela tem aquela coisa, pelo menos na nossa história, né, eu fiquei grávida, né, então assim, eu acho que a mulher, ela gera a vida, tem uma relação um pouco diferente com esse bebê, né, do que o homem. Então, eu queria que você falasse, assim, de você, como que você acha, como que a paternidade aconteceu, como que você sentiu isso? Bom, eu senti, pra mim, achei foi meio natural a paternidade. Foi uma evolução de amadurecimento, né? E a gente foi sentindo A relação, a necessidade de ter uma criança, de criar, e foi aparecendo aí essa não é a ideia, né? Foi aparecendo esse sentimento de querer ser pai mesmo, e a gente decidiu ir em frente. Foi aí que dar um próximo passo. Dar um próximo passo, exatamente. Mas Pode falar. Então, e aí quando aconteceu? Quando que você sentiu esse sentimento, assim, da paternidade? Como é que foi? Então, eu achei legal. Porque foi rápido, né? No nosso caso foi até rápido, da nossa decisão até engravidar. Então, eu acho que foi um amadurecimento da nossa, dos dois, né? Do casal em si, que acabou acontecendo, né? Gerando isso. E eu achei legal, assim, o que você falou da parte de romantização da maternidade, e do papel do pai, né? Então, assim que a Manuela nasceu, a Manuela, a gente era de primeira viagem, né? A Manuela mais velha. Então, a Manuela chorava demais, ela não dormia, demorou muito tempo pra gente ter uma noite de sono inteira, quase um ano
né? Então ela tinha um probleminha de refluxo que a gente foi descobrir só com 6 meses, depois de dezenas de médicos, etc e tal. Ela operou, fez uma cirurgia com Acabou fazendo uma cirurgia, é verdade. vida. Com 40 dias, né? 40 dias? Foi 40 dias mais ou menos, ela fez uma bem cirurgia. Bem intensa a experiência com a Manu. Então, e esse começo, né, como a gente... A amamentação. A amamentação, então, exatamente aí, na amamentação, quando... eu sempre achei o papel da mulher mais pesado, que eu ainda acho, né? Eu acho o papel da mulher mais pesado do que o do homem. Assim, no quesito criação. Então, desde a parte da geração, a parte biológica, a parte hormonal, psíquica da mulher, ela é muito mais afetada do que a do homem. E a parte física, na parte da gravidez, até a parte de locomoção, isso é muito difícil. Então eu tentava ajudar de todas as formas, poupando, claro, os esforços, tudo que ela tinha de dificuldade, de tudo que era possível de eu fazer. Aí nasceu a Manuela, e quando a Manuela nasceu, aí surgiu a amamentação. É outra fase, né? É igual videogame, é igual fase. Vai mudando de fase e vai ficando mais difícil. Aí veio a amamentação. A amamentação também, a Manuela demorou um pouquinho para pegar no peito. Aí tem toda uma parte também psíquica da mãe, a mãe tem aquele sentimento de não consigo alimentar. E até uma dificuldade de orientação mesmo das pessoas. Cada médico falava uma coisa, né? Tinha médicos que mandavam colocar um tempo no peito, outros não, enfim, era muito difícil. E a gente ficava no desespero, né? Desespero da criança se alimentar. Você acha que a sua paternidade nasceu nesse desespero aí? Não acho, difícil? Quando que você acha que você aceitou o seu pai? Então eu acho que desde que a gente descobriu que você estava grávida, eu me coloquei nesse lugar. Ai, bacana. De pai. E aí, assim, nós temos 2 filhas, né? Você viu diferença nas 2 experiências do lugar de pai, assim? Como que foi? Não. A diferença que eu vejo foi a diferença de... Acho que a gente tentou agir pelo menos igual, né? O que não faz a gente agir igual é exatamente elas, né? Eu esqueci a personalidade. A personalidade de cada uma. Então, a personalidade delas são absolutamente diferentes. Uhum. Desde bebê. Então, a mesma coisa que a gente fazia com uma não funcionava com a outra. Não quer dizer que vai funcionar. É aquela coisa de tentar encaixar, né? Isso foi muito diferente. Então a personalidade delas muda muito e muda a nossa forma de agir, a nossa forma de criar. Então isso acaba mudando. E nos faz aprender também um pouco mais, né? Eu acho que enquanto pai. Também, lógico, né? Crescer, né? São coisas diferentes, né? É verdade. Você se sente mais ou menos importante do que a mãe? Dentro se a gente for falar assim, entre maternidade e paternidade, mãe, pai, porque isso é uma coisa que a cultura também coloca muito, né? É porque é mãe, é que o filho é da mãe, né? Tem essa valorização, né? Essa supervalorização da mãe, né? Você sentiu isso? Ou sente, né? Enfim, ou sentiu em algum momento com qualquer uma delas, ou com as duas, ou... Não, nunca senti mais ou menos, assim, eu sempre achei que o pai tem um lugar dele que é diferente, não é mais nem menos, ele é diferente que o da mãe. Como eu disse anterior, eu acho que a mãe, ela carrega um fardo um pouco mais pesado, principalmente da parte biológica, de amamentar, de carregar, e isso acaba criando um afeto que a gente nunca vai conseguir ter. É natural, é um afeto que a gente não tem. E a gente tem o meu papel é outro, eu ajudar, eu dar suporte para que ela tenha condições naturais, biológica e física e psíquica com a criança. Então, para ela poder amamentar a noite inteira, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, tem criança que mama de 1 em 1 hora.
Então, pra gente dar esse suporte, ela precisa tomar banho, a gente tem que cuidar da casa, entra numa rotina frenética e eu tenho que fazer parte dessa rotina para ajudar ela e o bebê. Então, eu ficava com a parte de fazer dormir, de tirar, eu falava... Até encarrotar, né? Lembra? Então, eu falava de plugar e desplugar, eu colocava ela no peito e tirava ela do peito direto, nem saía da cama, a mãe nem saía da cama, então eu pegava ela, já fazia ali... E fazia uma diferença enorme, assim, pra mim, no final, porque... pensa que não, mas assim... Eu tô lá, né, dando de mamar, e aí a criança acabou de mamar, tem um tempo que ela tem que ficar em pé, e as nossas filhas, a Manu, pelo menos, ela nunca rotava, né? Então, assim, tinha que ficar um tempo por conta do refluxo. E esse tempo era muito exaustivo pra mim, assim, sabe? Sem estar, né, amamentando. Então, ele acabava entrando muito nessas horas. E é o tempo que você tinha pra você conseguir descansar, pro corpo recuperar disso. Querendo ou não, existe um desgaste corporal. A verdade é que é uma relação que vai sendo construída, né? Você acha que a mãe influencia nessa construção, na construção da relação pai e filho, por exemplo, no sentido de permitir a presença desse pai, permitir que esse pai, né, apareça nessa relação aí com o bebê, com a criança, né? A gente tá falando muito dessa primeira fase, mas eu acho que não depende dela, tá? Você acha que a mãe influencia de alguma forma essa relação ou não? É uma relação que se constrói independente dessa... Porque de fato, né, nesse primeiro momento, o bebê ele é dependente do corpo da mãe, né? Ele é muito dependente da mãe, né, mesmo. Mas a gente tá falando de uma relação que amamentou e tal, mas tem outras relações que não tiveram amamentação. Você acha que o pai consegue chegar antes, vamos dizer assim? Você acha que a mãe tem alguma influência nessa relação que vai sendo construída do pai do bebê? Do pai do filho? Eu acho que pra criança, pro bebê, ele já vai sabendo o lugar de cada um. E a criança vai crescendo. Aí ela vai tendo uma personalidade, ou vai descobrindo esse papel com mais clareza do pai e da mãe. Se é uma mãe, ou uma avó até, tem gente que, se tá numa família que fica tudo muito junto, vai influenciar um papel um com o outro. Como assim? Não, pode se o pai não for um pai ausente, um pai presente, na verdade, um pai que participa, que faça questão de participar, de cuidar, de pegar, e você, a mãe ficar toda hora querendo ela cuidar das coisas, meio super protetora, ou ter uma avó que não deixa, pode deixar que isso eu faço, e nunca deixar o pai participar, isso vai apagando essa paternidade, eu acho. Então você acha que a gente pode dizer assim que se trata muito do pai ocupar o lugar dele? Precisa também. Eu acho que ele tem que ocupar participando. Olha só, então aí a gente muda, né? Não é uma questão, de novo, né, da mãe permitir a relação, é do pai ocupar o lugar dele. Vocês percebem que cada vez mais a gente fala de uma disponibilidade interna pessoal, né? Então, assim, o que o Danilo tá trazendo, eu trouxe a pergunta assim, né? Você acha que a mãe influencia essa relação, considerando todo esse vínculo, né? E aí ele fala uma coisa interessante que é assim: olha, eu acho que pode ser, mas o pai, ele precisa querer estar ali, né? E eu acho que é isso, sabe? O pai precisa querer exercer o papel dele de pai, né? Porque quando essas duas coisas acontecem em uma intensidade boa, grande, né? E disposta, eu acho que as coisas fluem, né? E tem uma outra coisa que eu também tô percebendo, né? Enfim, que eu quero apontar aqui no vídeo, que é uma coisa da maturidade do casal, sabe? Porque, gente, não é fácil. Parece que tudo se encaixa, mas o dia a dia foi difícil pra caramba, né? E é ainda, sabe? Mas quando cada um sabe que, ó, tamo junto, tá? Né? Mais um dia, vamos lá, né? E vamos mais um dia. Eu acho que o Danilo tá trazendo muito isso a todo momento, né? Escuta, quando eu vejo que você tá lá, deitada, com dor, tendo que dar de mamar, e o bebê tá lá com você o tempo inteiro, alguém tem que lavar a louça, né?
E a gente nunca precisou, olha isso aqui, né? Nem é só porque tá aqui no vídeo, mas nunca foi uma coisa que a gente precisou mesmo discutir. A gente tem a ver com a maturidade da relação do casal, do respeito e da consideração também, né? Que um tem pelo outro ali, porque senão essas coisas não se sustentam. Mas achei muito legal. Bom, eu acho que, né, o que eu ia perguntar aqui, você acabou respondendo, né? Se tem diferença na importância da relação, né? Isso daí você acabou já falando. E aí, quando que você acha que isso iguala, né? Se você acha que tem uma diferença nessa relação. Porque como a gente tá falando de uma relação que ela vai sendo construída, né? E o Danilo tá trazendo muito essa fase né, do bebê quando chega... como que modifica essa relação? Como que é a sua percepção? Hoje as nossas filhas têm 3 e 5 anos, não são tão grandes assim, mas também já não são mais bebês, né? Como que você vê hoje a sua relação assim com elas? Olhando para hoje, olhando para trás, né? Assim. Então, conforme elas vão crescendo, né, isso vai ficando... Essa diferença dessa dependência do corpo da mãe, ela vai dissipando, vai diminuindo. E naturalmente o pai vai aumentando, vai crescendo numa parte de proteção da criança. Então, eu acho que hoje, por exemplo, as nossas 2 filhas, nós estamos equiparados. Elas sabem identificar elas pedem elas sabem identificar a necessidade delas e qual de nós podemos ajudar melhor. E isso é muito legal, cara. E cada uma delas se sente uma necessidade diferente. Então, às vezes a Manuela, ela me busca por uma coisa, e a Heloísa busca por outra, diferente, e às vezes vamos supor, passear no shopping com medo. Então pode ser que a Manuela se sinta mais segura comigo e a Heloísa mais segura com a Thaísa. Então, essa é uma necessidade delas, mas eu acho que nesse ponto a gente já entra numa igualdade. Elas vão demonstrando isso pra gente. Né? É verdade. O que precisa. E por que você acha que muitos pais não assumem a paternidade, né? E aí, esse não assumir a paternidade, assim... Ou abandonam as mães, as mulheres, né, grávida, ou não assumem morando com as mães. Eu acho que tem muitos pais que estão dentro de casa, casados com as mães, e também não assumem esse lugar de responsabilidade de pai, né? Por que você acha que muitos homens não assumem? Primeiro porque não é fácil. A paternidade é bem difícil, assim como a maternidade. A paternidade é coisa pra gente grande. Não é fácil. A gente também fica sem dormir, as nossas preocupações vão dobrando, né? Mas então, aí dobra pra mãe também. Dobra, né? Pra mãe também. Então, mas não sei, os pais que abandonam acabam não aguentando essa pressão, talvez. Mas é difícil, não é fácil. Então tem gente que não aguenta. Mas qual tem gente que não tem uma opinião, estrutura assim, psicológica e nem não é nem educado para isso, talvez. Tá na sociedade, você acha? Talvez sim. Talvez sim. Aí a gente volta pra abertura aqui do vídeo, né? Tem gente que tá em casa, tem homem que tá em casa e não faz nada, né? Ele tá lá, mas tá ausente e acaba sobrecarregando também a mulher, a mãe. E aí também é fácil aquele discurso que eu acho que a gente volta um pouco no que você respondeu, né? A mãe também não me dá espaço, mas ele também não faz muita questão de ocupar esse espaço, né? Então aí o negócio vai indo, deixa que eu deixo, né? Ela não deixa mesmo, então, né? Por causa disso fica mais confortável também essa... Porque pro pai que é ausente, onde existe uma mãe que tá lá toda hora fazendo as coisas, aí ele fica, eu não vou fazer nada porque alguém vai fazer. Ou a mãe ou a avó, vai aparecer alguém para fazer. É cômodo, acaba sendo cômodo. É bem mais fácil acontecer isso. Mas então você tem que querer participar, tem que querer desenvolver junto com a filha, tem que querer sair, querer levar para andar de bicicleta,
andar, eu tô na fase de fazer a Manuela andar sem rodinha. Não é fácil, pra mim tá sendo difícil. A gente sai várias vezes e desmonta a bicicleta e monta a bicicleta e sai e volta. Só pra gente sair já leva uma hora, meu. Aí eu fico correndo, meu, com ela, não é... Aí de repente fala assim, nossa, como ela anda bem, né? Aí ele fala, eu é que sei, né? Quantas vezes eu fui lá? Isso é só um exemplo, mas tem o desfraude, que é outra fase também difícil, que pega os dois, enquanto um tá limpando a bebê, o outro tem que limpar a casa, ou o lugar que ela sujou, a roupa, então Você tá dizendo que é bem fácil fugir, né? Se você não participar disso, é bem fácil, não tenha dúvida. Se você pega uma mãe que vai, não, pode deixar que eu faço tudo aqui. Quando você vê, o que te faz ficar? Porque você deu todos os motivos pra fugir. O que te faz ficar? Eu acho que eu me sinto na obrigação de fazer também, de participar. Eu gosto de participar, eu quero dar esse exemplo para minhas filhas. De fazer, de participar, de criação, de estar junto. E ela contar comigo para tudo. Porque eu acho que a gente... minha esposa, né? Claro. Porque eu acho que a gente só colhe o que a gente planta também, né? Sabe, não adianta você plantar chuchu e querer colher tomate, né? Se você planta chuchu, você vai colher chuchu. E isso não é para culpabilizar, mas é para responsabilizar, né? São coisas diferentes, né? Porque depois tem pais aí que ficam chorando porque não tem uma conexão com o filho. E conexão, vínculo, conexão, é uma coisa que se constrói. E se constrói no dia a dia. Todos os dias você decide construir esse vínculo e essa conexão. Então, você só vai colher aquilo que você construiu. Não tem, né, diferença, não tem uma outra receita, né, para que isso aconteça, né. E quando a gente conversou, você falou também um pouco sobre a sobrecarga, né, materna dentro desse contexto. Eu acabei falando aqui agora, né, a mulher acaba tendo uma sobrecarga maior, então a gente tem que ajudar, dividir. Se a gente ficar ausente, a mãe ela vai sobrecarregar. Eu não acho que é ajudar, né? Eu acho que é fazer parte daquilo, né? Porque é isso, você não ajuda, você faz parte disso, né? Isso não é só a minha vida e você tá vindo aqui, não, é nossa né? Vida. Nossa mãe vem aqui dar uma ajudinha, você tá aqui no dia a dia, então assim, é nosso, né? E aquilo que é nosso a gente cuida. Eu acho que parte muito desse princípio, né? Isso daqui é nosso. Se isso daqui é nosso, a gente cuida, né? Não tem outra, sabe? Você não cuida se você não né? Isso, essas ações que eu acabo tomando, que a gente acaba tomando, acaba influenciando a educação delas. Isso, e aí eu ia te fazer essa pergunta aqui agora. Qual é a importância da relação paterna, né, do seu ponto de vista, na vida dos filhos? Eu acho que é o exemplo, né? A primeira coisa é o exemplo. Eles vão aprendendo com a gente, então eles vendo a proatividade paterna, a gente participando, fazendo tudo igual, limpando o neném, dando banho, a gente... se colaborando, né? Se ajudando. Ela vai crescer com esses valores, eu acredito, né? Pelo menos é isso que a gente tenta passar. É aquela coisa, né? Tem um ditado que fala assim, o que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. E bonito, né? É perfeito. E eu acho que é disso que você tá falando, né? Dessa construção. Agora, é claro, gente, que eu acho que assim... acaba se tornando um hábito familiar. Exato, isso é um hábito bom, sadio. Então... Porque quando o Danilo lava uma louça, ele não tá lá lavando uma louça, fazendo uma tarefa que seria, né? Enfim... da mulher, né, se a gente for pensar culturalmente e tal, ele tá cuidando do ambiente onde ele mora. Olha como é diferente. É isso aí. Né? Quando a gente pensa assim, fica muito mais fácil você ensinar alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso.
Olha só, gente, eu queria falar algumas coisas sobre a função paterna, né, mesmo assim. Porque a paternidade, assim como a maternidade, ela é uma função a ser exercida. Quando a gente fala do papel do pai, a gente está falando de uma função ali que é exercida pela figura paterna, mas ela precisa ter alguém que exerça essa figura nesse lugar, né? Então, assim, por exemplo, né, quais são as importâncias, qual a importância? Quando o bebê nasce, ele tem ali uma necessidade de fusão, né, com a mãe. O que é a fusão? Ele sente que ele é parte da mãe e que a mãe é parte dele. Então, é uma coisa que fica misturada, né? Então, por isso que tem, né, esses 3 meses ali depois do nascimento, que aquela mãe fica totalmente entregue a esse bebê, que a mãe não sabe se é dia, se é noite, fica de pijama o dia inteiro, e é essa loucura, porque isso faz parte dessa fusão, né? E aí a função paterna nesse momento é cuidar dessa mãe para que ela possa se entregar a esse período de fusão, né? Isso é cuidar, isso é cuidado. Não tem uma intensidade, um cuidar mais ou menos ali. Tem eu vou permitir que isso aconteça, né? E você permitir que isso aconteça faz parte de você ajudar a desenvolver um ser humano, né? Depois disso, é muito importante que esse bebê se perceba como um outro ser diferente, né? Da mãe. Então, é importante que haja ali uma separação simbólica, tá, gente? Ninguém vai deixar lá o bebê longe da mãe, né, dias e tal. Não, é uma separação simbólica. E essa separação simbólica se dá como? Na entrada do pai nessa relação. Como que esse pai entra nessa relação? Ele entra constantemente, né, no dia a dia, na relação. Ele entra quando ele dá o banho, quando ele faz dormir, quando ele segura para arrotar, entende? Ele entra nessa relação constantemente participando dos cuidados, né? E tem uma outra coisa também muito importante, é que o pai é a primeira pessoa, além dessa relação dual, mãe e filho, que esse bebê vai ter. Então, é a primeira relação de segurança que ele tem, além da mãe, né? Então, é claro, é importante que esse pai ele possa promover cuidado, carinho, afeto, né? Justamente para que ele fortaleça essa sensação de segurança. Porque isso ele vai permitir, ele vai apresentar esse bebê ao meio social, né? Porque esse pai representa esse meio, um primeiro passo para esse meio social. Então, gente, tudo isso, a gente está falando de coisas que parecem simples, mas não é tão simples e são razões aí de muitas patologias psíquicas, inclusive. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero dizer o quanto que essa relação paterna é importante, sim, né? E aí, se a gente for parar para pensar, o pai, ele dá muita segurança para a mãe, né, inclusive. Quando essa mãe pode se sentir segura, ela fica muito mais tranquila para poder exercer essa relação com o bebê. Quando ela não tem essa segurança, essa sensação também vai ser transmitida, né, ao bebê. Então, o pai ele tem função que tem uma importância estrutural no psiquismo infantil. Então, é muito importante a gente trazer isso, né, para fins até de conhecimento aí de vocês, e aqui na torcida e na esperança de que os pais cada vez mais, como o Danilo disse, queiram assumir o seu lugar na vida dessas crianças, porque é isso, gente, sabe? Independente de como é a sua relação, essa é uma decisão sua, sabe? Então, se todo mundo entender qual é a importância desse lugar, eu acredito que possa ser, né, que tenhamos mais pais que queiram ficar do que decidam ir embora. É isso, gente. Então, você quer falar mais alguma coisa? Um feliz Dia dos Pais. Pois é. Então, eu quero encerrar aqui esse vídeo
desejando para você, que é um pai incrível, que eu conheço, que eu sou muito orgulhosa por ter escolhido para ser o pai das minhas filhas. E eu tenho certeza que elas também são muito orgulhosas de ter você como pai. Olha, tudo emotivo. E eu quero desejar a todos vocês um feliz Dia dos Pais. E um beijo. E aí vocês comentem aqui o que vocês acharam. Encaminhem esse vídeo para quem vocês acham que possa se beneficiar, né, com esse conteúdo, que precisa escutar um pouco disso, levar um pouco de informação e experiência também, né, porque olha só, não é que foi fácil, gente, não foi e não tá sendo, mas é possível e é de possibilidades que se trata. E é gostoso. Né? Ah, vale muito a pena, né, também. Agora a gente vai sair daqui e a gente vai brincar com as meninas, porque rolou toda uma promessa de que íamos brincar de massinha, todo mundo junto. E ó, elas ficaram bonitinhas lá assistindo. E agora a gente vai lá brincar de massinha, né, amor? Bora lá. Um beijo. Tchau, tchau.